10 dias antes da reentrada. 10 dias antes de atravessar a atmosfera, 4 pessoas deixavam a Terra rumo à missão mais arriscada da nova era espacial. Tudo parecia histórico, controlado, calculado ao milímetro. A nave funcionava perfeitamente. Os sistemas respondiam com precisão e o mundo acompanhava cada detalhe como um espetáculo tecnológico. Mas havia algo que não aparecia nas transmissões, algo que não era dito em voz alta. Aquela cápsula carregava um problema conhecido: o escudo térmico, a única coisa entre a tripulação e a morte, já havia falhado antes. Não era hipótese, não era teoria. Era um fato registrado em um voo anterior. O material havia rachado, fragmentado e perdido partes significativas durante a reentrada. Mais de 100 pontos de falha identificados. E mesmo assim, aquela missão estava acontecendo. Naquele momento, ninguém falava disso publicamente. Mas dentro da engenharia, todos sabiam exatamente o que estava em jogo. E sabiam também que, em poucos dias, não haveria espaço para erro. Quatro dias antes da reentrada. 4 dias antes do retorno, eles estavam no ponto mais distante já alcançado por seres humanos. Do outro lado da Lua, a Terra era apenas um pequeno ponto azul suspenso no vazio. A missão parecia perfeita. Testes concluídos, sistemas operando, dados sendo enviados com precisão. Era o tipo de momento que entraria para a história. Eles observavam crateras nunca vistas diretamente por olhos humanos, registravam imagens e executavam cada procedimento com calma e profissionalismo. Mas ali, longe de tudo, uma verdade silenciosa começava a pesar. Ir até a Lua exige potência. Voltar exige precisão absoluta. E naquela missão, o retorno não seria convencional. Eles não fariam a trajetória mais segura. A equipe já sabia que a reentrada teria que ser diferente, mais agressiva, mais direta. Porque o escudo térmico, da forma como estava, não podia repetir o mesmo comportamento que já havia apresentado falhas antes. E isso transformava o retorno no momento mais perigoso de toda a missão. Um dia antes da reentrada. Um dia antes da reentrada, o clima dentro da cápsula muda. Os procedimentos deixam de ser rotineiros e passam a ser críticos. Cada sistema é verificado repetidas vezes. Cada etapa revisada sem margem para dúvida. A trajetória de retorno já estava definida, e ela carregava uma decisão que dividia especialistas dentro e fora da missão. Em vez de realizar a reentrada em 2 fases, como originalmente planejado, a cápsula entraria direto na atmosfera, mais rápido, mais quente, mais intenso. A ideia era manter o escudo térmico sob calor constante, evitando que sua camada externa se selasse e prendesse gases internos. Exatamente o fenômeno que causou os danos no voo anterior. Era uma solução baseada em lógica física, mas ainda assim arriscada, porque ninguém tinha certeza absoluta
de como aquele material reagiria sob aquelas condições extremas. Era engenharia, mas também era aposta. Uma hora antes da reentrada. Uma hora antes da reentrada, o ambiente muda completamente. A cabine fica mais silenciosa, mais concentrada, mais tensa. Cada movimento é calculado. Cada comando é executado com precisão. A nave começa a se alinhar com a Terra em um ângulo extremamente específico. Esse alinhamento define tudo. Se a entrada for muito inclinada, a desaceleração será violenta demais para o corpo humano suportar, podendo causar perda de consciência ou algo pior. Se for muito rasa, a cápsula pode simplesmente quicar na atmosfera e voltar para o espaço, sem combustível suficiente para retornar. Nesse ponto, tudo se resume à geometria. Não há improviso. Não há segunda tentativa. Apenas uma única trajetória correta. E no centro de tudo isso, um escudo térmico que precisa funcionar exatamente como previsto. Sem margem. Sem erro. 10 minutos antes da reentrada. A 10 minutos da reentrada, não há mais ajustes possíveis. Tudo já foi definido. A cápsula avança em direção à atmosfera a uma velocidade extrema, muito além de qualquer experiência humana comum. Dentro da nave, os astronautas sabem exatamente o que está por vir. Eles treinaram aquilo centenas de vezes. Conhecem cada procedimento, cada etapa, cada reação do corpo sob pressão. Mas há algo que o treinamento não elimina: a incerteza. Porque desta vez, existe uma variável fora do controle total. Um material que já demonstrou comportamento imprevisível. Um sistema que, em condições reais, já apresentou falhas. Nesse momento, tudo se resume a uma pergunta silenciosa, que ninguém precisa dizer em voz alta. Vai funcionar dessa vez? Porque se não funcionar, não há correção possível. O início da reentrada. E então, acontece. A cápsula toca a atmosfera. Em segundos, o ar ao redor se comprime violentamente e se transforma em plasma incandescente. A nave é envolvida por uma camada de fogo intenso, brilhante, quase impossível de descrever. A temperatura externa sobe a níveis extremos, capazes de destruir qualquer estrutura não protegida. Do lado de dentro, o ambiente muda instantaneamente. As comunicações são interrompidas, totalmente. O plasma não apenas aquece, ele bloqueia sinais de rádio. O contato com a Terra desaparece. Nenhuma voz, nenhuma orientação, nenhuma confirmação. Apenas 4 pessoas dentro de uma cápsula envolvida em fogo, entrando no ponto mais crítico de toda a missão. A partir daqui, não há mais controle externo. Os 6 minutos mais longos. Os próximos 6 minutos são os mais longos de toda a missão. A força da desaceleração pressiona os corpos com quase 4 vezes o peso normal. Respirar exige esforço consciente. Cada movimento se torna pesado, lento, limitado. A cápsula vibra intensamente, enquanto o ar superaquecido a envolve por todos os lados.
Do lado de fora, não há céu, não há estrelas, não há horizonte. Apenas luz intensa e fogo. Esse é o ponto crítico. Se o escudo térmico se comportar como antes, a pressão interna pode aumentar, rachaduras podem surgir e a falha pode acontecer rapidamente. E não há nada que a tripulação possa fazer. Nenhum sistema de escape, nenhum plano alternativo, nenhuma intervenção possível. Apenas esperar, enquanto a nave atravessa o inferno. E na Terra, ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. O retorno até o oceano. E então, depois de minutos que parecem uma eternidade, o silêncio é quebrado. O rádio volta. Uma voz surge, firme, controlada. Tudo funcionou. O escudo resistiu. A trajetória deu certo. A cápsula começa a desacelerar de forma mais estável, à medida que deixa a fase mais intensa da reentrada. O brilho do plasma diminui, a vibração reduz, o fogo desaparece. Agora, a descida passa a ser controlada. A cerca de 20 quilômetros de altitude, 2 pequenos paraquedas são liberados, estabilizando a cápsula e reduzindo drasticamente sua velocidade. Pouco depois, 3 enormes paraquedas principais se abrem no céu, preenchendo o horizonte e desacelerando ainda mais a queda. A cápsula agora desce de forma quase suave, balançando sobre o oceano. O impacto é inevitável, mas controlado. Um choque firme contra a água, seguido por estabilidade. Silêncio. Vida. Eles conseguiram. 13 minutos desde a entrada na atmosfera. 6 minutos completamente sozinhos. E um único fator determinante: o escudo funcionou. Porque no espaço não existe meio termo. Ou funciona ou acaba. E dessa vez, funcionou.